Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, mais conhecido como Shift, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bordel Pétala de Lotus. Hoje eu vou fazer aquele videozinho que eu prometi fazer, né, dos deck techs, e dessa vez a gente vai fazer o deck tech do campeão do último semanal do Duel Commander 500 que aconteceu lá na Lotus Games. Eu tô pensando em transformar esses vídeos em vídeos semanais. Então a ideia é toda sexta-feira ter o report do campeonato e todo sábado ter um deck tech do campeão, né? Se possível com a participação do campeão, se não, só a gente mesmo ali fazendo o deck tech, né? Hoje vamos ter a participação ilustre do meu amigo Juca, que foi ele que ganhou. Ele vai contar um pouquinho aí pra gente sobre a sua Gut, né? A Gut com preto, Gut Ractus. Vamos ver o que ele tem a dizer pra gente aí. Ele já tá na call, só tá esperando eu chamar ele. Só antes de eu chamar ele, então, lembrando aquele recadinho que a Lotus Games nos ofereceu uma parceria, então logo mais aí vai ter um cupomzinho de desconto para quem quiser comprar as suas cartas aí na Lotus. Cartas, se eu não me engano, produtos selados também, dá uma olhadinha. Eles têm muita coisa e eles têm alguns dos melhores preços aí para quem quiser comprar carta no Brasil, então passa lá e dá uma olhadinha. Sem mais enrolação, vamos aí começar o nosso deck tech. E se apresenta aí, meu amigo Juca. Beleza, então, Shift. Bom, primeiramente, prazer todo mundo. Meu nome é João Pedro, mais conhecido como Juca. E eu pilotei a Gut Rakdos na semana passada. Acabei fazendo 3-0, então um bom resultado pro deck. Eu, na verdade, piloto a Gut Rakdos desde que a gente começou a jogar o Commander Duel lá pelo finalzinho de 2023. E eu tô com o mesmo deck desde então. Então tenho bastante experiência com essa comandante. Eu gosto muito de pilotar ela. É isso, vamos aqui então. A gente ia passar carta por carta, mas vamos decidir falar das principais cartas do deck do Juca. Eu vou começar aqui, Juca, te fazendo algumas perguntinhas, aí você vai me respondendo e a gente vai entender mais ou menos como o teu deck funciona, pode ser? Perfeito, então. Pode Primeiramente, mandar bala. explica a Gut pra gente como que a Gut funciona. Bom, vamos lá. Pra quem não conhece, a Gut, ela é 3 manas 2/2, tá uma statline meio porcaria. Ataca, não ela, né? Sempre que você ataca, você pode sacrificar outra criatura ou um artefato. Se fizer isso, você coloca um esqueleto 4/1 com ameaçar, já virado e atacando. Esse esqueleto não some no final do turno, não some no final do combate, ele fica lá. E ela tem Choose a Background, então você escolhe um daqueles encantamentos antecedentes para ser o seu segundo comandante. Claro que no Commander Duel só dá para jogar com um deles, né? Mas tanto faz, no caso o antecedente é só para você escolher a cor secundária. Dá para jogar com ela com preto, com branco. Inventaram recentemente jogar com ela com azul, é uma lista interessante também. Mas geralmente fazem ela com preto ou com branco na vertente bem agro puro mesmo. Eu, pessoalmente, gosto mais de jogar com ela com preto. E tem mais respostas, eu também acho que é uma das melhores versões da Gut. Vamos lá, qual que é o principal plano do teu deck? Me explica aí qual que é o principal plano. Então, a Gun 4/1 virado todo turno, e como eles não somem, não demora mais do que 2 turnos para sair do controle. A questão é que, como ela é tão forte, raramente ela fica no campo. A ideia do deck, estranhamente, não é jogar pra ela, e sim fazendo com que o oponente seja obrigado a respeitar a ameaça dela, e aí com isso ele não tem tempo para respeitar o resto do deck. Então, a minha versão atual tá cheia de drop 1, cheia de drop 2, para fazer bastante pressão na mesa o mais rápido possível. E aí o oponente no turno 3 vai ter que passar com resposta pra Paragut, vai ter que passar com counter, vai ter que passar com uma kill, alguma coisa. E aí ele vai perder tempo, porque, ok, ele vai matar Gut, mas aí ele tem o resto da board já tá batendo nele, e aí ele vai ter que caçar uma wipe, alguma coisa assim. E o Então, deck tem outras formas de jogar além da Gut. Então é um deck essencialmente muito agressivo que você usa da Gut como uma das win conditions, mas não necessariamente a sua única win condition, né? Você vai bater no cara até ele dizer chega. Se ele não lidar com a Gut, é só mais rápido, na verdade. Exatamente. A condição principal de vitória é a Gut, não se engane. Mas, assim, também é óbvio que ela vai ser respondida. Ela é previsível, né? O cara tá vendo ela na zona de comando. Sabe que eu tenho ela no turno 3 todo jogo. Então, o deck tem que se segurar além dela. Entendi. Tá, então você já explicou uma das minhas outras perguntas, que é como você pretende vencer, basicamente agrando muito, né? E eu queria Uhum. que você me falasse aí quais são as cartas mais importantes pro teu deck, como
O que você acha de carta mais importante pro deck? Cara, então, a gente separou aqui algumas cartas-chave da lista. Claro que, sendo uma lista Rakdos, tem muita coisa aqui que todo mundo já conhece, né? Tem ali os drop 1s que a maior parte do pessoal usa, de drop 2, tipo, tem Zurgo na lista, Aprendiz Leal no drop 2. Acho que todo mundo conhece a maior parte das cartas, não desvia muito daquilo que é óbvio pro Rakdos, mas a gente separou aqui algumas pra falar. E agora eu não lembro se a lista tá com você ou se tá comigo das cartas que a gente vai falar. Não, tá comigo. Eu posso ir passando uma por uma pra gente conversar aqui. Vamos começar Uhum. pelo Carnage Interpreter. Eu acho que essa carta eu só vejo você usando. Eu não vejo Uhum. quase nenhum outro Rakdos usando e eu acho ela muito, muito boa. Dá uma explicada nela pra gente aí. Então, essa carta ela é da edição de Clue, que não veio pro Brasil, então muita gente não conhece essa carta. Quem fica mais investigando as listas acaba conhecendo, mas ela é uma carta chata de achar pra comprar, então isso provavelmente explica a falta de popularidade desse bicho. Mas ele é 3 manas 3/3, quando ele entra você joga sua mão inteira fora e faz 4 pistas. E enquanto você tiver uma carta ou menos na mão, ele tem mais 2 e ameaçar. Então efetivamente ele é um 3 manas 5/5 ameaçar, que te faz 4 pistas, porque eu tô jogando de agro, então lá por volta do turno 4 já não tem mais mão. Aí, geralmente eu jogar fora uma carta ou duas, tanto faz. É, E aí ele também faz 4 artefatos que eu posso sacrificar pra Gut. Ele ganha o jogo sozinho se deixar. é o que eu ia falar, assim. Por experiência própria, geralmente esse bicho entra quando o Juca já não tem mais mão. Então, ele desce e faz quatro artefatos, que pode virar ou não draws, ou podem virar ou não 4/1s te matando. Então é realmente muito forte. Esse aí é uma carta fantástica. Acho que todas as listas Rakdos deviam pelo menos considerar utilizar ele. E uma coisa que é boa também, as listas de Asmorano, eu acho que é obrigatório rodar esse bicho. Ele faz tudo que o deck quer. Ele descarta a sua mão, você pode ativar a loucura, pode ativar o Mayhem, das cartas que tem Mayhem também. Bem legal. Ele lota seu cemitério, ele repõe a sua mão depois que ela já acabou. Você pode, por exemplo, jogar sua mão fora pro cookbook, faz ele descartando nada, porque você já não tem mais nada pra perder na mão. Ele repõe o seu gás. E na versão mono red, ele custa 2 manas híbridas, né? Além da incolor. Então, cara, ele é fantástico. Você pode rodar ele nas Morano com certeza. Ele habilita Asmorano também, caso necessário, né? Então, tipo, ele só é muito bom nesse deck. É uma das cartas que eu com certeza usaria se eu estivesse jogando de Asmorano. Passando pra próxima aqui, a gente tem a Falkenhearth Aristocrat. Também é uma carta que eu só vejo você usando, e é uma carta com power level meio interessante. Mas você não acha ela meio lenta ali pro teu deck? Como que é? Explica como que é o funcionamento dessa carta. Então, a lentidão dela vem por ela custar 4. Então ela já é uma carta ali mais mid-range. Mas eu preciso ter uns topos de curva. E eu usava mais drop 4 antes. Era uma lista pra jogar mais no formato com mid-ranges. Agora que eu percebi que tem mais controles, eu enxuguei um pouco os drop 4 e coloquei mais drop 1. Mas ela foi um dos drop 4 que eu deixei porque ela é muito rápida, na verdade. Ela entra na quarta mana, já bate 4, então ela é 4 de dano na cara, essencialmente, porque ela tem voar e ímpeto. E eu posso sacrificar uma criatura pra deixar ela indestrutível até o fim do turno. E ainda tem o bônus de que se aquela criatura era um humano, ela ganha um marcador mais um também. Raramente ela vai ganhar um marcador, eu não rodo tantos humanos. Mas é mais porque eu rodo muitas criaturas que eu não ligo de sacrificar. Então é muito difícil remover ela com remoções de destrói criatura alvo, de causa dano, porque ela fica indestrutível. Então ela entra, causa 4 de dano. 4 de dano contra o deck agro é muita coisa, e ela obriga o oponente a responder ela. Se não responder, ela vai bater de novo no próximo turno. É muito forte. E 4 já vira 8, e 8 já vira É, 12. E é difícil de responder ela, porque assim, ela ganha indestrutível. É um bicho meio chato de se lidar, a não ser que você esteja jogando de branco, que consegue lidar mais fácil com esse tipo de coisa. Ainda assim, acho legal. Pra quase qualquer deck Rakdos também. Eu não vejo muita gente usando, talvez é. por conta dela ser 4 manas. Mas o fato dela ter ímpeto eu acho que decente, eu acho que dá pra usar sim. Com o voar e o ímpeto, ela tem evasão, ela entra e já causa 4 de dano. Uma lista nova que eu acho que vai usar essa carta é a Ellie Partner, porque Verdade. ela é muito boa de qualquer jeito. A construção do deck lota de bicho porcaria que você quer que morra, e ela é um motor de sacrifício se precisar. E a Vamos supor própria, e a que... própria Brickmaster, né, faz os bichinhos, então você sempre vai Sim. ter um bichinho se você estiver jogando pela Brickmaster. É legal. Uhum. Pra ele, Ela é de bem, fato, bem maneira.
Vai ficar forte. Dá pra gente tentar dar umas brincadas com umas listas de L depois. A próxima carta, então, é a Headliner Scarlet, né? É uma carta que eu vejo que muita gente usa, né? Mas ela também é daquela edição que pouca gente conhece. E explica pra gente como ela funciona no seu deck especificamente. Cara, no meu deck ela serve pra entrar, tirar todos os blocos do oponente e matar o cara com Alpha Strike naquele turno mesmo. Ela entra, eu viro todas as criaturas de lado e depois eu vejo se eu tinha dano suficiente. Geralmente tem. Mas assim, ela é uma carta realmente besta. Você faz ela ali por 4 manas, ela tira todos os bloqueadores, ela tem ímpeto e ela bate 3. E se a partida continuar, ela ainda compra uma carta a mais por turno. Ela exila o topo e pode jogar. E mesmo que venha terreno do topo, como é play não cast, pode fazer o terreno. A carta é muito, muito boa. No meu deck ela tem uma vantagem a mais, que por ela custar 4, eu consigo tutorar ela com a Nene animada, que é uma carta que a gente vai falar daqui a pouquinho. E é mais uma coisa... É mais uma ferramenta para a caixa de ferramentas da Nenia. Eu preciso tirar todos os blocos. Eu tutoro a Headliner Scarlet e fecho a partida. Ela é Então, basicamente uma aquele carta tipo de carta excelente. que você olha pro teu oponente e fala assim, olha, tô virando minhas criaturas aqui, quem faz a conta é você, mano. Vê aí se você morreu. Se o cara tiver com um número menor que 10, eu nem faço a conta. Eu só desço ela, viro, depois eu vejo. Provavelmente acabou. Geralmente acabou, né? Vamos lá, a próxima carta aqui então é o Vine Lasher. Essa Então, carta... o Iridescent Divine Lasher é meio ruinzinho, né? A maior parte das pessoas não roda, mas eu tenho alguns motivos pra rodar ele. Primeiro que eu aumentei a densidade de drop 1 do deck, então eu acabei colocando ele porque eu tinha aqui em casa e falei, pô, eu gosto dele. Ele é uma mana 1/2, não é 2/1, então isso atrapalha um pouquinho, mas ele tem um landfall. Sempre que entra um terreno, o oponente alvo, ele toma 1. Então, toda vez que eu desço um terreno, ele vai dar 1 na cara. Se eu fizer ele na 1, eu vou fazer um terreno na 2, um terreno na 3, ele efetivamente tá batendo 2, sendo que 1 desse dano não é bloqueável. Então, ele é um bom bicho, mas ele, no meu deck especificamente, tem uma vantagem. Às vezes, quase sempre, o oponente vai passar com uma remoção no turno 3 pra matar a minha Gut. Se eu fizer ele com Offspring por 2 manas a mais, ele entra com uma cópia, e aí eu tenho 2 desses bichos no campo, e a remoção do meu oponente não vai ser bem utilizada. Ele vai ter que gastar no drop 2 ou gastar em outro bicho pra não desperdiçar o tempo de ter passado com a remoção de pé. Ele tava esperando que eu ia jogar com a Gut, ele teve que respeitar a ameaça da Gut, mas eu não fiz a Gut, eu fiz esse bicho e dividi minha board, e aí tudo bem, eu agressivei menos agora, mas agora minha Gut ainda tá custando 3, eu ainda tenho que responder ela no próximo turno, e meu próximo terreno já vai dar um choque na cara. Eu posso também sacrificar a token dele pra Gut depois. É um bicho versátil, eu gosto bastante dele. Cara, é um bicho que eu realmente também gosto, eu geralmente uso ele nas minhas listas com preto. É um drop 1 ali que se vem na 1, legal, um landfallzinho que dá 1 de dano, é um corpinho interessante pro turno 1 também, é um 2. Ele geralmente consegue bloquear bem elfo e ataca bem elfos também. Então é interessante. Uhum. Vamos aí passar pra próxima, que é uma carta que eu também só vejo você usando, cara. Ívora. A Ívora é mais uma carta que sofre do problema de ter saído uma edição complementar que não teve distribuição direita. Ela é de Jumpstart, ela é 2 manas 1/1, tem atropelar. Quando ela entra ou quando ela acerta um jogador, ela faz um sangue. E sempre que você descarta uma carta, ela ganha um marcador mais 1. Então ela é uma carta... Ela só serve pra entrar na 2, ela faz um sangue pra Gut. Ela não é tão agressiva quanto, por exemplo, Blood Tithe Harvester, que faz o mesmo efeito quando entra, só que é 3/2. Mas ela... Inclusive você deve ter ele aí. Isso, esse mesmo. Esse aí é melhor, geralmente, na 2, porque ele é um 3/2 e também faz um sangue. Só que a Ívora, a longo prazo, acaba sendo muito boa também. Como ela faz um sangue toda vez que ela causa dano, ela acaba gerando vantagem no decorrer da partida. É uma carta boa contra controle também, porque não justifica muito matar ela, ela é 1/1 inicialmente, mas se você deixar ela no campo ela vai crescendo também. É uma carta que eu gosto bastante de usar, ela não come muito orçamento, acho que tá R$8. E eu vejo que lista de Asmorano precisa usar essa carta completamente, porque ela faz tudo que o deck quer. Você pode descartar qualquer coisa, ela cresce. E ela tem atropelar, né? Aí a hora que ela tá 3/3, o atropelar dela começa a fazer sentido. A hora que ela tá 4/4... É interessante. Na Asborana eu acho mais forte do que na Gut, mas na Gut ainda funciona bem, porque ela faz o artefatinho ali todo turno se ela acertar. E o artefatinho geralmente vai virar um 4/1 batendo depois, né? Então, forte, forte. Vamos passar Sim, aqui eu pra gosto bastante próxima. dela. A
A próxima é a Kaline. Outra carta que eu Reclusive também Painter. só vejo você usando, né? Eu não vejo muita gente usando essa carta, não. Sim, é porque ela não é tão boa assim. Ela é um resquício mais de quando o meu deck tentava jogar um pouco mais pro mid-range. Como ela faz um tesouro, quando ela entra, ela acelerava um pouco o meu drop 4. E aí eu podia fazer, por exemplo, o oponente tava com uma remoção de pé, mas no turno 4 não ia fazer a Gut. Eu ia fazer a Falkenrath, que não toma kill. Eu ia fazer a Chandra de 4 manas, que também não ia tomar uma kill que a Gut tomaria. A ideia era chegar rápido no drop 4, mas eu ainda acabei deixando ela porque, de qualquer forma, ela faz um tesouro. E se eu fizer uma criatura utilizando o mana de tesouro, a criatura entra com marcador +1/+1. E todas as minhas criaturas têm uma statline que se beneficia muito de ter um marcadorzinho. Se eu faço qualquer coisa com esse tesouro, a criatura entra maior, acelera um pouco o clock, é interessante. Ela não é tão forte assim, tão rápida, mas ela ajuda. Ela ajuda a refazer a Gut por 5 manas em alguns jogos também. Sim, Mas geralmente ela que é sacrificada e não o tesouro. Geralmente eu utilizo o tesouro pra fazer a Gut a segunda vez e sacrifico ela. até porque o tesouro tá ali mesmo pra poder tentar refazer a Gut, né? Todo mundo vai sempre responder a Gut na 3, pelo menos é a intenção, que se você não faz isso, adeus, amigo, você provavelmente já perdeu esse jogo. Uhum. Então, eu acho uma carta interessante, sim, pro seu deck. Você falando, realmente parece um pouco lento, às vezes, mas é legal. Na 2 ela faz o artefatinho, se necessário, pra sacrificar com a Gut. E se não, você tem ali uma mana pra adiantar a Gut no próximo turno também, a segunda vez que você vai conjurar. Parece bom. Uhum. Vamos passar aqui pro Aquidus Quelcler. Mais uma carta que eu só vejo você usando. E esse daqui, diferente, tá? Bem diferente. Esse aí é uma porcaria, mas a minha vantagem de usar ele é uma mana, não tem Unleash, então ele pode entrar com marcador. Se ele tiver um marcador, ele não bloqueia. Então, efetivamente, ele é uma mana 2/2 que não bloqueia. Eu tenho outras cartas no deck que fazem isso, mas assim, ele é com 2 de poder, então é tudo que eu preciso, só quero criaturas com 2 de poder no turno 1, ou que façam outros efeitos, porque eu preciso pôr pressão no começo do jogo. A maior vantagem dele em relação a outras criaturas de costume é que ele custa uma mana híbrida, e a gente no Duel 500 roda muito terreno básico. Eu mesmo, por conta de orçamento e por conta da velocidade, eu uso única Tapland que sempre entra virada, que é só pra consertar a cor mesmo, e eu tô pensando em tirar. É o templo. Eu prefiro o templo. Era pra ser a Shockland aí, mas aí acabou estourando o orçamento. Aí eu coloquei ela de última hora. Mas o lance é que eu quero que meus reinos entrem de pé e eu nem sempre vou me dar o luxo de escolher se eu tenho a mana preta ou vermelha no turno 1. E ele não liga. Então eu sempre consigo fazer ele na 1. Ele é uma carta que me dá muita segurança quando ele vem na mão. Que eu faço ele sempre na 1. E é sempre muito bom. Ele parece ruim até você perceber que os oponentes sempre reclamam quando você faz ele na 1. Então, bom ele deve ser. Ele não é tão ruim assim. Eu acho que toda carta, uma mana 2/2, é bem forte, na verdade. Tipo, um exemplo interessante é o próprio Zurgo, sabe? Tipo, é uma mana 2/2 que vai estar ali pra te encher o saco depois, sabe? É realmente forte. Exato. O próximo aí, e último da lista de criaturas que a gente deixou separado, é o Turret, Dread Cantor, que Dread Cantor, né? Muito legal essa Esse carta. aí, Esse eu gosto. ele é um metacall, na verdade. Nem sempre eu uso ele. Até porque ele come um pouquinho de orçamento e ele não faz forragens pra Gut. Ele não é um bicho bom de fazer no turno 2. Eu geralmente vou querer fazer ele no turno 4. O problema no meu deck é que o kicker dele é 2 pretas, né? Então eu tenho que fazer com 3 manas pretas. Mas, enfim. Ele quando entra, se eu paguei. Ele tem proteção contra o branco, muito importante nesse meta que às vezes tem patas, tem Cloud, tem Félia, Tem, tem tem King T'Challa T'Challa. agora, né? Proteção contra o branco é sempre bom porque branco é a cor mais forte do duel. Sempre digo isso e quem joga o formato há um tempo sabe que branco é a cor mais forte do duel disparado. Aí, quando ele entra, se você pagou o kicker, ele faz um Hymn to Turret. O oponente descarta 2 cartas aleatórias. E sempre que o oponente descarta a carta, ele ganha um marcador. Então, no turno 4, ele efetivamente é um 4/3, que o oponente perde 2 cartas e ainda tem proteção contra o branco. Faz tudo que eu quero. Mas ele era um resquício mais da lista mais mid-range também. Ele é muito bom de fazer com a Kaline, porque aí ele entra na 3. Mas fora isso, ele é só um bicho bom mesmo. É o que eu ia falar, eu acho que com a Kaline ele me parece interessante, ainda mais jogando contra o controle. E você tem mais algumas coisas que fazem esse tesouro, né? Por exemplo, a Charm esconde no deck e tal. Então, ele é um bicho interessante. Ele de fato não faz a forragem, que é a principal estratégia do deck, mas ele lida legal com o controle. Descartar 2 cartas aleatórias da mão do controle às vezes dói.
Sim. Ah, é verdade. Falando em tesouro na 2, tem uma carta que a gente não separou, mas que eu lembrei agora. É o Skuzbeck Skronger, de custo 2. Puxa ele aí pra eu falar um pouco dele. Achá-lo aqui. Esse aí. Esse aqui. Esse aí também, o pessoal não costuma utilizar, ele é uma carta nova. Ele é de Lorwyn. Ele é 2 manas 3/1. No começo da minha main phase eu posso dar Blight, que é colocar um marcador menos numa criatura minha. Se eu fizer isso, eu faço um tesouro. Então ele geralmente é um 2/1 que faz um tesouro. Mas nem sempre. Quando ele entra na 2, sim, ele vai entrar para fazer o tesouro. E eu utilizo muito bem esse tesouro. Às vezes eu vou fazer a gut, vou precisar desse tesouro para dar uma remoção, vou precisar de alguma coisa. Eu sacrifico ele mesmo, ou sacrifico o tesouro. Posteriormente eu posso pôr o marcador menos na gut para fazer mais tesouros, porque a gut não liga de ficar 1/1, tanto Tanto faz. faz. E o Mas legal... esse é um bicho bom mesmo. E às vezes eu tô zicado, o deck roda poucos terrenos, às vezes eu preciso desse tesouro na 3. E ele é um bicho bom. Parece que é fraco, mas, de novo, ele geralmente toma remoção na 2, então ele deve Ele ser bom, puxa né? kill, né? Ele puxa kill, geralmente. É um bicho bem forte. E que nem eu falei, esse tipo de criaturas vai acabar ativando o turret pra você na 3 e duas cartas aleatórias na 3 ainda pode acabar ferrando o player, né? Então, bem Sim, bacana. Vamos passar aqui então pros nossos... tem aqui o encantamento, mas o encantamento é o encantamento da Gut, né? E vamos é, passar aqui pro... dá preto. É É, só pra poder usar preto no deck, não faz nada. exato. Vamos passar pro instantânea. A instantânea que a gente separou aqui foi o Ricochet Trap. Eu até Eu comentei sobre previ ela. essa semana. Eu previ essa semana que ia ter muito controle e eu acabei acertando. Tinha 2 Taziguri, 2 ou 3 Kinito T'Challa, acho que tinham 2. Então, eu falei, pô, vou colocar isso aqui porque Red Blast tá caro, o Pyroblast tá caro, e esse é quase a mesma coisa. Pro propósito que eu quero usar ele é quase a mesma coisa. E é isso, ele custa 1 mana se alguém jogou uma mágica azul. Eu troco a mágica troco o alvo de uma mágica. É bem simples. É mais pra tirar um counter mesmo. A gente comentou sobre isso no vídeo de análise do semanal. Eu literalmente falei isso, ele parece um counter. É legal. Tipo, por 4 manas eu não sei se eu gosto tanto dele, mas por 1 mana é Não, muito forte. por 4 manas ele é péssimo. Mas pelo menos ele não é morto igual Red Blast em outros matches que não faz nada. É verdade. Ele E outra, consegue fazer alguma coisinha, né? Red Blast, uma se você vantagem não tá contra esquisita azul, é uma dele. merda. Uma vantagem esquisita dele é que se eu jogar ele pro cemitério, ele é 4 manas, né? Pra fazer o Collect Evidence da Fênix, ele paga bem. É. Raro, mas acontece. O próximo aqui, então, vamos pro feitiço mais forte desse deck, né? Que é ela, a Nênia Animada. Essa carta. Tem gente que não põe, tem gente que põe. Eu não consigo tirar do deck. Eu mesmo não gostava dessa carta no começo. Achava ela fraca. Mas. Porque eu pensava, pô, 5 manas pra fazer efeito, né? Geralmente você vai querer fazer os 2 efeitos do Spree. Pra quem não conhece, ela é 2 manas. Ela por si só não faz nada, você tem que escolher os modos adicionais. Então, pagando 1 mana a mais, você busca uma carta do seu deck e joga no cemitério. E por 2 manas a mais, você reanima até 2 criaturas do cemitério, sendo que a soma dos custos dela tem que ser 4 ou menos. Então você pode votar 2 drop 2, pode votar um drop 3, um drop 1, ou um drop 4. Mas geralmente você vai fazer ela por 5 manas, vai buscar um bicho de custo 4 e vai voltar ele. Essa carta pra mim parece que é lenta, mas não é. Ela por 5 manas geralmente fecha o jogo. Às vezes por 4 manas eu faço ela pra voltar 2 drop 2. Posso voltar ali 2 criaturas boas que já estavam no meu cemitério, não preciso pagar 5 manas pra tutorar outra coisa. Mas tem muitas coisas boas pra tutorar no deck. Por exemplo, eu tô numa situação onde eu tenho que tirar um bloco do cara, tem uma criatura forte. Eu posso tutorar a Cursed Marauder e voltar outro drop 2 ainda. Então, eu tutoro ele, jogo ele pro cemitério, reanimo ele e reanimo outro drop 2 qualquer. E aí é muita vantagem por uma carta só. Ou eu tutoro a Headliner Scarlet, tiro todos os blocos e fecho a partida. Posso pegar o Pyrogoyf. Se eu for causar dano suficiente para matar um bicho que eu quero matar, ainda fico com o Pyrogoyf no campo. Posso pegar qualquer coisa do deck. Cara, o Uma que eu jogada acho... uma jogada que eu já fiz com essa carta que é incrível. Eu jogo a Fênix pro cemitério e reanimo outras 2 coisas que já estavam no meu cemitério. E aí depois ela só ficou no meu cemitério para eu usar mais tarde. Pô, interessante. Tipo assim, pra mim, essa carta é o tipo de carta que você olhando a primeira vez você acha que ela é fraca, que você acha que ela é uma porcaria. Aí depois você para pra analisar e você para pra pensar um pouquinho, tipo, pô, parece bom, não? É um Uhum. tutor, é basicamente um tutor que desce direto pro campo. É por 5 manas. Então é muito forte, sabe? É muito Sim, forte. uma coisa que eu penso, todas as minhas cartas que custam 4, eu tô pagando 1 mana a mais pra pegá-las do deck.
Então, assim, é uma mana a mais pra eu conjurar do deck, ao invés de conjurar da minha mão, porque eu não comprei a carta. Quando você para pra pensar desse jeito, ela encontra o que você quer a hora que você quer. É simplesmente muito boa. Fora que, tipo, ela Muito boa. volta alguma coisa que já morreu, é forte, é muito forte. Essa carta de fato é muito legal. Vamos por último aqui, né? Falar um pouquinho. Você pediu pra separar o Ramunap Ruins, pra você falar um pouco da base de mana. Uhum. Base de mana, sem brincadeira, eu não rodo nenhum terreno que gera mana incolor que não gere colorida, né? Inclusive, acho que minha única fonte de mana incolor é a Penland e o Ramunap Ruins. Acho que não tem mais nenhum terreno que gere mana incolor. Tirando os E, básicos, são esse mesmo. cara, não tem. Uma coisa que eu falo pra quem joga Duel e principalmente pra quem joga de agro, não tenha medo de rodar terreno básico, cara. Roda terreno básico e investe na base de mana. Assim, a não ser Shockland, que custa R$ 30, às vezes pesa no orçamento, tudo bem. Mas qualquer outra coisa, vale a pena. E roda básico, cara, tanto faz. Eu rodo muito básico mesmo, acho que deve estar aí com, tipo, 8 pântanos e 11 montanhas, ou o contrário, alguma coisa assim. Eu rodo bastante básico. É O único essa média terreno... mesmo. esse aí é o único terreno que eu vejo que é meu favorito do deck. Parece uma porcaria, que você sempre vai precisar tomar dano pra gerar vermelha com ele, mas já perdi a conta de quantas vezes eu matei alguém porque esse 2 de dano fechou a partida e o cara não viu que eu tinha um Ramunap Ruins. E chegou no final do jogo e ele Eu deu um fui o choque na cara. cara. Eu fui o cara, inclusive. Já fui o cara. Já Já fui esse aconteceu cara. contra você. Já fui esse cara. Tanto que eu comecei a anotar agora, desde um mês pra cá, toda vez que eu mato alguém com esse terreno, eu faço uma marquinha no meu. Velho, então a gente termina aqui o nosso pequeno deck tech da Gut com preto, da Gut Rakdos. E, bom, eu vou estar deixando a lista do Juca, se o Juca me permitir, é claro, no comentário Beleza. fixado, né? Pro pessoal poder dar uma olhada na lista completa, já que a gente não passou por todas as cartas. Mas, cara, é uma lista realmente muito forte, que quase toda semana vem fazendo resultado, você dificilmente fica abaixo do top 4 ali, né? Tá sempre É verdade que eu 2-1. tenho feito. É verdade que eu tenho feito 2-1 praticamente todas as semanas nos últimos meses. Então, é uma lista muito consistente. O Juca também é um ótimo player, mas muito boa. E é isso, gente. Foi o que eu falei. A ideia é começar a fazer esses vídeos aí semanalmente, né? Tanto das análises do semanal, quanto do deck tech do campeão, né? Muito obrigado para quem viu até aqui. Se puder, tá deixando aquele gostei e compartilhando para ajudar. Não custa nada para você e ajuda muita gente. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.